Ok, está gravando. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, misericordioso, Pai amado, nos colocamos aqui diante de Tua presença, Senhor, para agradecer mais esse estudo bíblico, por mais uma vez estar estudando a Tua palavra. Senhor, dá discernimento, sabedoria, usa Teu filho, o irmão Wilton, para ele trazer aquilo que é a Tua verdade para nós e que essa verdade entre em nosso coração e em nossos pensamentos, Senhor. Agradeço pela vida de todos que aqui estão e eu te peço, cuida de nós, nos protege e nos guarda sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tá com você, Will. Tá ótimo. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês estão ouvindo bem aí? Tudo tranquilo? Tudo bem. Então vamos começar. Hoje é o nosso 18º passo no grupo de Jesus, né? A lição de número 18. Um tema bastante interessante, como os irmãos já comentaram, como já foi verificado aí, que é a questão do leproso, que foi incluído, né? O leproso que foi curado da sua exclusão. E o nosso texto é Marcos, capítulo 1, os últimos versos do capítulo 1. É uma história bem conhecida essa. Por que que essa história ela aparece dessa forma aí para nós, né? Por que que esse leproso ele vai ser curado dessa exclusão? Aqui, antes de nós começarmos a gravação, naquelas considerações iniciais aqui do grupo, né? A irmã Jacira já citou uma parte que é bem interessante, que é a questão da lepra. Para eles, naquela época, ela não era somente a hanseníase, como nós conhecemos hoje. A lepra, ela incluía qualquer tipo de enfermidade física que fosse colocada como alvo de exclusão. Então, a pessoa que ela possuía a lepra, ela podia ter qualquer doença de pele que causaria diante deles uma impureza, e aí essa impureza deixava as pessoas fora da comunhão do templo, fora da sociedade. Então, as pessoas eram tidas como impuras, como amaldiçoadas, então elas não podiam viver em sociedade de uma maneira normal. Tinha todo um procedimento com relação a essas doenças, né, da pele. A gente vê isso bem no livro de Levítico, quando mostra que essas considerações deveriam ser levadas lá para o sacerdote, para que ele definisse se a pessoa era pura ou impura. E depois da cura também, que ela poderia ser readmitida na sociedade através da declaração do sacerdote. Então, a questão da impureza, ela tem muita relação com a questão religiosa naquela época. E o texto é interessante. Jesus ele está caminhando e um leproso se aproxima dele. Ou seja, o texto ele já mostra que para aquela época isso era algo que escandalizava. Alguém nessa condição se aproxima de Jesus. Já é um ato que poderia gerar uma repulsa, né, em alguém que era considerado puro, quando um leproso chegasse. E Jesus trava um diálogo com aquele leproso. E aquele leproso, ele tem um desejo no seu coração, ele quer ser limpo. E essa palavra é muito interessante, porque ele não quer ser só curado, ele quer ser tornado limpo. Ele quer ser uma pessoa em que os outros não enxerguem nele qualquer tipo de impureza. Então, Jesus, ele vai limpar aquele homem, ele vai curar aquele homem, e Jesus designa que ele volte ali para sua atividade, que ele volte para sua casa, mas que ele não anuncie o que Jesus fez. E é bem interessante que ele faz o contrário. Por onde quer que ele caminhasse, ele anunciava. Por quê? Ele não podia entrar em nenhum local, mas agora ele passa a ir nesses locais. Então, geraria ali, com certeza, em cada entrada que ele fizesse, uma surpresa. Como é que agora esse homem está limpo? Como é que ele foi purificado? Então, era quase que impossível ele ficar calado. Ele não obedece, né, Jesus nessa questão. Ele não consegue ficar calado, ele começa a anunciar em todas as partes que ele vai isso. E começa a gerar uma busca por Jesus. Esse leproso, com esse anúncio que ele faz, o texto vai mostrar que as pessoas começam a procurar Jesus. E aí chegamos naquele capítulo 2, que a gente já estudou aqui, algumas passagens dele, né? Onde Jesus começa a ser perseguido pelos principais expoentes da religião,
Porque Jesus começa a curar as pessoas, começa a ensinar, começa a realizar milagres, começa a trazer vida, desvinculando essas pessoas da religião da sua época. Então, é bem interessante. O que a gente pode ver com a questão do leproso é que, talvez, quando a gente lê esse relato, a gente fique até com compaixão, né? Imaginar a pessoa que ela é excluída, que ela não pode viver uma vida normal, e a gente se alegra bastante em ver que Jesus foi lá e curou. Só que quando a gente faz a aplicação para os nossos dias, é interessante a gente verificar também essa questão da lepra, não como sendo apenas a hanseníase, mas qual é a lepra que a gente verifica hoje na sociedade? Quais são as pessoas, os grupos que são considerados como leprosos no meio religioso? Eu vou citar aqui alguns para os irmãos fazerem uma consideração. Por exemplo, um grupo que durante muito tempo na igreja ele foi considerado como um leproso primaz, vamos chamar assim, e era até excluído de algumas comunhões, de participar de algumas atividades na igreja, eram os divorciados. Os divorciados, eles viveram durante algum tempo como os leprosos, né? Alguns diziam que eram os leprosos do século XX ou do século XXI, para algumas igrejas, para algumas denominações, para algumas religiões. Há pessoas que lutavam pelos direitos dos divorciados, que eram os leprosos, até que eles pudessem casar novamente ou participar de uma ceia, participar de uma eucaristia, né? Principalmente aqueles divorciados que já tinham casado. Então, você é casado novamente. Aí você verificava discursos assim, olha, casou novamente, você pode fazer parte aqui do culto, da igreja, mas você não pode ceiar, você não pode administrar nenhum ofício eclesiástico, né? Só que isso era interessante que, por outro lado, aceitava-se dessas pessoas as ofertas, o dízimo, então tudo aquilo que poderia gerar uma vantagem para aquela comunidade era aceito, desde que essa pessoa ela fosse considerada como alguém ali que não pudesse ter acesso pleno aos ofícios. Então, durante muito tempo, a gente viu isso. Hoje não é tanto, ainda existem alguns locais, né, que fazem isso, mas não é tanto porque muitos líderes acabaram divorciando e aí as pessoas acabam mudando o discurso, aceitando mais. Outro grupo que tinha era o caso das mães solteiras, né? O Papa Francisco, ele chegou até a falar uma vez sobre isso, que não existe essa questão de mãe solteira. A mãe é mãe, né? Então, mas se classificava assim como mães solteiras ou próprias mães que também passaram por algum processo de ruptura nos seus relacionamentos. Na identidade, né? O filho tinha aquela questão de não aparecer o nome do pai e o nome do pai às vezes digitava a letra X ou fazia algum asterisco. E aí as pessoas elas eram até alvo de brincadeira, né? O pessoal dizia assim, olha o filho do X, o filho do asterisco. Isso causava alguns danos, né, nas crianças, esse efeito de zombaria. Então, esse grupo também não era muito bem visto, esse caso de mães solteiras. A questão do feminismo, talvez, nessa luta do feminismo, mudou um pouco essa visão. Hoje tem pessoas que acho que chamam de mãe solo, né? E tem esse orgulho até de ter sido mãe, de escolher personalidades também começaram a assumir essa questão da produção independente, da criação independente. Então, hoje, isso é amenizado. Os grupos relacionados às questões sexuais também, eles são tidos como os leprosos, né? Homossexuais, bissexuais, transexuais, pansexuais, toda essa nomenclatura desses grupos. Então, também, em alguns casos, eles são os leprosos, né? Onde as pessoas devem se afastar. É bem interessante isso. Você é classificado por um tipo de escolha, de postura ou do tipo de vida, e aí a pessoa tem que se afastar desses grupos. Grupos de outras religiões, né? Você vê que durante muito tempo no meio religioso cristão, você era impedido de ter amizade com pessoas que fossem, por exemplo, de religiões afro, né? Aquela pessoa é macumbeira, tem que se afastar. A pessoa é espírita,
até mesmo entre essa questão católica e protestante, né? Durante muito tempo, alguns católicos não aceitavam ter comunhão, ter amizade com alguém que fosse protestante. No início aqui da colonização do Brasil, não se aceitava nem emitir nenhum tipo de documento oficial para os protestantes. Somente quem era católico poderia ter uma documentação que falasse acerca de nascimento, casamento, atestado de óbito, que a pessoa pudesse enterrar seu parente. Então, também essa questão dos leprosos como sendo de outra religião. Então, essas lepras, elas são mutáveis. Vai muito daquilo como que a religião ela enxerga dentro da sociedade, os grupos de ameaça, né? Os grupos que podem oferecer algum tipo de ameaça, então tem que acabar se isolando. E aí criam-se as guerras, mas isso aí vai mudando com o tempo. É só a gente observar ao longo da história que esses grupos eles são mutáveis. Talvez no dia mesmo que o evangelho ele tiver uma penetração mundial, o evangelho verdadeiro, talvez isso aí venha a acabar, mas até lá essa luta é uma luta muito grande. E o perigo de tratar da lepra sem ser por meio de Cristo, dessa lepra moderna, é que acaba ficando um ativismo contrário, né? Então as pessoas elas começam a se empenhar nesse ativismo para inserir essas pessoas, sendo que daqui a pouco ela está fazendo desse ativismo a vida dela e substituindo Cristo. Então é perigoso também a gente combater um erro caindo no outro extremo. Então o evangelho ele apresenta esse equilíbrio, né? Porque na vida de Jesus, na vivência do evangelho, não tem espaço para essas discriminações. Jesus ele veio curar os leprosos, seja da lepra física, seja de uma lepra emocional, de uma lepra espiritual. Jesus ele vem e ele tem esse poder para trazer essa cura. A lepra espiritual para muitos era como se fosse a questão do pecado, né? Muitos teólogos, estudiosos, eles faziam essa aplicação, que no Antigo Testamento tinha todo um ritual para com a lepra e que no Novo Testamento essa lepra ela significava o pecado. Então, assim como a pessoa no Antigo Testamento ela tinha que ser purificada para que ela pudesse ter as atividades normais, no Novo Testamento ela é purificada através do sangue de Jesus. Então, só que essas aplicações elas têm que ser feitas com muito cuidado, com muito zelo, para que a gente não acabe caindo nessa coisa que eu comentei para vocês. Classificar alguns grupos como os leprosos e não identificar que todos nós temos a questão do problema do pecado em nós, né? A nossa natureza maligna, os nossos maus pensamentos, os nossos maus desejos, só são vencidos no dia a dia do caminhar com Jesus. Então, esse estudo ele é muito interessante, e o Pagola, né, que é o comentarista, ele coloca no final isso, para nós verificarmos se, de fato, a gente hoje também não classifica algumas pessoas como leprosas, né? Não somente olhar a hanseníase como uma doença, mas caminhar por esse lado de observância. Será que no nosso coração a gente não tem classificado algumas pessoas, alguns grupos como leprosos para nós? E que a gente busca um afastamento e não uma convergência em Cristo como fazia? Então, isso é um desafio para nós, é algo que a gente tem que analisar. Tem muitas pessoas que elas têm dificuldade com relação a esse tema. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ela era uma pessoa muito crítica a uma questão da sexualidade. E aí a filha dessa pessoa foi lá e se apresentou para ela, chegou para ela e disse que estava vivendo um relacionamento que não era esse relacionamento que nós consideramos como tradicional, aquele relacionamento que é tido como normal, vamos chamar assim, na Bíblia Sagrada. E essa pessoa ficou sem chão. E aí tem que ter todo um trabalho agora para que ela consiga exercer a sua paternidade, porque era uma pessoa muito crítica, e você imagina, agora a filha dessa pessoa, ela se apresenta assim. Então, aquela lepra que estava fora de casa, para essa pessoa, agora está dentro da casa dela. E agora, como que ela vai lidar com isso? Então, às vezes, a gente tem que aprender quando algo acontece na nossa casa, na nossa família, né? Porque é muito fácil a gente chegar, criticar as pessoas, a gente julgar quem está fora, é fácil a gente dar palpite na vida dos outros, como resolver. E quando o problema ou a questão que nós temos como problema se apresenta para nós, dentro da nossa família, aí a história é outra. Então, que esse estudo ele possa trazer uma grande reflexão para nós,
para nós considerarmos a nossa atitude diante do Evangelho. Nós temos sido como Cristo, que é o Deus encarnado que ele acolhe e transforma as pessoas, ou nós temos tido uma atitude religiosa da exclusão, uma atitude que só quer ter comunhão com quem é, entre aspas, igual a nós, né? Com quem pensa da mesma forma que nós. Então, eu vejo que essa lição, esse estudo, é um grande desafio nessa caminhada com Jesus. Amém? Passar para a irmã Sheila. Amém, amados, amém. É bem interessante esse estudo da lepra, né, que você traz para o tempo de hoje, que a lepra não é somente a questão física da hanseníase, né? A lepra seria talvez um preconceito, inclusive, né? Um preconceito, né? Hoje, Will, falando em preconceito, o que você acha que está a lepra hoje? Porque eu me lembro de quando eu era criança que tinha até um preconceito entre denominações, né? Tipo assim, fulano é de tal denominação, o povo já torcia o nariz, né? Se você era da congregação, não podia ir na assembleia. Se era da assembleia, não podia ir numa batista, né? Parecia que eles eram leprosos, né? O que você enxerga hoje, nos dias de hoje, como a lepra da atualidade? Ou não tem? É bem interessante essa pergunta. Vamos avançar num ponto, vamos tirar essa questão que a gente já tratou aqui, né? De olhar outros grupos como sendo os leprosos, essa questão mesmo que eu falei do divórcio, das questões sexuais. Vamos trazer para esse foco que a Sheila colocou. Nessa questão interna de denominações e religiões, isso que a Sheila perguntou e ela relatou, ainda acontece? Acontece. Não é muito, como no passado. No passado era algo fechado. No passado era assim. Até dentro mesmo de próprias denominações, né? A pessoa, vou dar um exemplo aqui. A pessoa era da Assembleia de Deus do Ministério Belém. Se ela fosse no Ministério Madureira, ela era passível de exclusão. Tinha isso. O nível era tão fechado que ele era fechado dentro das próprias denominações com relação a ministérios diferentes. O pessoal diz assim, aquele ministério é um ministério rebelde. Ele saiu de uma outra igreja. Eu lembro, por exemplo, São Paulo tinha aquele ministério lá do Bom Retiro, do Jabes de Alencar. Quem era do Belenzinho lá não podia ir no Jabes de Alencar, lá no ministério Bom Retiro, Assembleias do Bom Retiro, que até o Malafaia aí pregava lá o culto da vitória. Porque lá era tido como sendo assim, uma Assembleia de Deus liberal, onde podia tudo, né? Então, dentro das próprias denominações, tinham essas divisões. Isso mudou um pouco, né? Não é como no passado, mas já mudou. Ainda tem? Tem. Esses grupos mais sectários, mais fechados, eles ainda mantêm isso, né? Testemunho de Jeová, Adventismo do Sétimo Dia, os grupos que estão pautados nas teologias, eles ainda estão fechados com relação a isso, principalmente aqueles grupos que nós chamamos confessionais, ou seja, eles têm uma confissão de fé, um regulamento, um estatuto, e aquilo ali é o que define o tipo de comunhão que você vai ter. Então, por exemplo, há um tempo atrás estava tendo aquele debate calvinismo e arminianismo com relação à soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, o que era considerado por alguns? Se você não tem essa visão calvinista que nós temos, se você é arminiano, você é tido como herege. E herege você tem que se afastar, né? Então, você vê, as duas pessoas confessavam Cristo, as duas pessoas tinham esperança salvífica no Senhor Jesus, acreditavam que a salvação ela era pela graça, que todo o mérito da salvação era de Cristo, mas com relação aos outros pontos da salvação haviam divergências. Então, isso aí causava, sim, Sheila, uma separação, e isso foi diminuindo. Uma coisa, por incrível que pareça, que fez com que essa diminuição acontecesse no Brasil, e volto a dizer, por incrível que pareça, foi a política. A política uniu o pessoal. Então, tinha até uma brincadeira que o pessoal falava, que era o seguinte: assim, eu sei que é um escárnio, mas os críticos eles estão aí, né? O pessoal dizia assim, olha, o que Jesus não conseguiu, o Bolsonaro fez, que foi unir os crentes. Então, assim,
Você via lá crente de todas as confissões, eles estavam unidos por um bem comum. E esse bem comum não era a propagação do evangelho, era a questão política. Então, nessa questão política, houve esse arrefecimento cheio de divisões. Mas ainda ocorre. Não, como eu falei, não é algo assim tão grave como era no passado, que causava exclusões, pessoas que falavam que não tinha que ter comunhão. Os pentecostais sofreram muito isso no início, né? Os tradicionais diziam assim, olha, lá naquelas reuniões tem magia, lá tem absurdos, tem exageros, só que toda vez que você começa a criticar dessa forma, acontece um efeito contrário. Você traz um interesse nas pessoas. Tudo aquilo que você proíbe, que você fala assim, olha, não vai lá, porque lá acontece tal coisa, olha, lá é absurdo, ó, lá o mal está lá. Aquilo acaba atiçando o interesse, a curiosidade das pessoas. Então, o movimento pentecostal, ele é um movimento que você vê muito bem isso, essa mutação, Sheila, que aconteceu. O movimento pentecostal, no seu início, era tido como uma aberração, só que quando as pessoas iam lá, elas acabavam sendo impactadas. Isso eu estou dizendo lá nos anos 1910, lá na origem, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, tudo aquilo que gerava perseguição para eles acabava num outro ponto, que era a admiração. Porque você começa a criticar, começa a falar mal, aí as pessoas falam, será que é isso mesmo? Será que o diabo ele é tão feio assim? Aí as pessoas vão lá e acabam se surpreendendo. Tem relatos históricos sobre isso. Daqui a pouco passou para a segunda fase. Qual que é a segunda fase? Ela começou a ser uma referência. Então, aquilo que era proibido passou a ser admirado. Então, você via lá as pessoas admirando, olha o crescimento deles, olha como eles são firmes, olha como eles são fiéis, tal. Depois, você vai para a terceira etapa, que é quando você perde isso e você passa a já imitar outros grupos. Então, a gente tem sempre que olhar nesse ponto. É bem interessante a pergunta da Sheila, porque, assim, qual que é a moda da época? O que chama a atenção? Então, o que chama a atenção na época, no meio religioso, ele vai criar dois polos, os admiradores e os críticos. Os admiradores é um vento de Deus, é um agir de Deus, é uma renovação que está acontecendo. Para os críticos, aí cai na lepra. É uma heresia, é o engano do mal. Então, a gente sempre vai gravitar nisso, Sheila. Então, assim, hoje, sem perguntasse, o que está sendo essa lepra? Está sendo ainda a questão política. Ela uniu o pessoal evangélico, vamos chamar assim, católico, e depois criou uma ruptura. Em que sentido? Porque alguns grupos que não concordavam com algum posicionamento político, eles se distanciaram. Então ficou aquela luta, cristão conservador, cristão de direita, e cristão progressista, cristão liberal e cristão de esquerda. Então hoje, se nós formos olhar o cenário brasileiro, o cenário nacional, talvez essa seja uma lepra, só que é interessante que, assim, ela não é uma lepra fechada, não é uma lepra que você fala assim, é lepra. Ela é lepra dependendo de quem olha. Então, para alguns, essa influência bolsonarista na igreja foi uma lepra. Para outros, essa manifestação esquerdista que teve na igreja é uma lepra. Então, surgem movimentos de igrejas alternativas, igrejas da parede preta, igrejas com um tipo de música diferente, importada. Para alguns, é como se fosse a bênção de Deus chegando, a renovação, e para outros acaba sendo a lepra. Por que que não tem mais algo conciso? Porque não tem como você ajuntar mais todo mundo, não tem. Cada um segue, que nem o tempo dos juízes, né? Cada um segue o que acha que é correto. Se as pessoas elas não se alinham, elas acabam abrindo uma outra denominação. Então, hoje é difícil você ter uma coesão nesse meio. Aquilo que a política conseguiu, né, durante um tempo, isso aí vai acabando. Então, você teve esse ápice aí, onde você via lá cristãos de várias denominações se unindo em torno de uma questão política, mas depois, quando essa questão política ela vai diminuindo, quando vão surgindo os escândalos, as coisas vão aparecendo, aí acaba arrefecendo. Então, a pergunta cheia é interessante, a gente tem que estar sempre atento. O que está surgindo aí? O que aparece? E o Brasil não é muito difícil de surgir coisas novas, né?
a gente tem por característica a importação dos modismos. Então, a gente tem sempre que ficar aguardando o que vai acontecer nos Estados Unidos no campo teológico. Algumas pessoas já diziam, a teologia ela é feita na Europa, especialmente na Alemanha, por exemplo. Ela é alterada, destruída, contaminada nos Estados Unidos e ela é consumida no Brasil. Então, a gente tem que aguardar o sinal verde aí do ídolo internacional para que a gente veja qual que vai ser o impacto nacional, né? Amém. Entendi, Will. Obrigada pela explicação. Tenho aqui uma pergunta no chat. Você quer ler? Deixa eu ver aqui. Chat. Ok. É o Marcelo, né? Eu quero saber uma coisa. Eu vou citar na prática. O irmão Carlinhos Estevão, que possui a dermatite aguda. No caso dele, seria também considerado como excluído para a sociedade no passado? Peço orações, né, pela saúde dele e que ele ache tratamento. Sim, sim, sim. O tipo de doença dele seria, no passado, sim, considerado como algo de exclusão. É bem interessante isso porque nós devemos notar que nem sempre as doenças de exclusão são doenças contagiosas, né? É isso que o texto lá ressalta também. Nem tudo que era de exclusão para eles fazia um contágio. Você podia se relacionar com a pessoa e aquilo não transmitia através do contato. Tinha outras questões, sim, que eram transmissíveis, eram contagiosas pelo contato direto, mas muitas coisas não. Então, no caso aí do Carlinhos, no passado, naquela época, sim, seria. E vamos orar assim no final, né? Quando a gente for fazer a oração, orar pela questão da saúde deles. Amém. Alguém tem mais pergunta? Irmã Jacira, irmã Cissa? Tudo bem. Pode falar, irmã Jacira, se quiser. No caso, tá, eu tinha feito, elenquei algumas coisas assim, mas está tudo incluído, porque o que a gente entende? Entende no geral. Exclusão, está excluído, tudo que leva à exclusão está fora, né? E outra coisa, e eles entendiam antigamente como uma maldição e porque as pessoas não estavam sendo abençoadas por Deus. Aí botava Deus na panelinha, né? Dizendo que Deus tinha amaldiçoado essas pessoas. Mas como é que Deus vai amaldiçoar um doente mental? Aí eles elencaram doente mental, delinquente, o que o professor já falou, que é o homossexualismo, as prostitutas. Então, é aquilo que preocupavam eles e eles aí não aceitavam e para justificar a não aceitação diziam que estavam excluídos e baniam as pessoas da sociedade. E a sociedade era o quê? Estava dividida em duas coisas, a religião e o social. Religião social tirava a pessoa do seio familiar, colocava, mandava sair dali e ainda usava o nome de Jesus, de Deus, né? Dizendo que eles tinham sido amaldiçoados por Deus, que Deus não gostava também de pessoas assim. Então, mas... Exatamente. Até hoje é assim. Deus não tem nada a ver com a fofoca, com a bagunça do pessoal aqui da Terra, mas eles sempre clamam e botam Deus no meio. Não é verdade? O senhor pode falar sobre isso? Como a gente poderemos agir diante dessa situação? Exatamente. Muito bem colocado. Você imagina uma situação onde você tem um discurso diante de uma pessoa que ela apresenta um quadro onde você fala para ela assim, olha, você é uma pessoa amaldiçoada por Deus, odiada por Deus, e você é o motivo de esse mundo estar do jeito que está. Deus, ele não abençoa a nossa nação por sua causa, porque o seu grupo ou o tipo da sua vida é uma vida que traz a maldição de Deus. Então, se você é amaldiçoado por Deus, como é que você vai viver? Se você é excluído por Deus, quem é que pode te defender? Então, o que acaba gerando nessas pessoas? Uma revolta contra Deus, até mesmo no ponto de um ateísmo, né? A pessoa fala, esse Deus, ele deveria me amar, não é? Porque Deus não é amor.
Não, mas ele é justiça também, né? Aí criam-se aqueles slogans. E esse Deus, ele tem uma ira contra você, ele está totalmente voltado contra você porque você carrega na sua vida aquilo que Deus abomina. Então você não tem esperança. Você só tem que se voltar contra esse Deus, você vai ficar com raiva dele. Só que isso não é o que Deus falou. Isso é o que a religião ou os doutores da lei interpretavam. Por isso que Jesus causava esse tipo de escândalo entre eles. Porque Jesus ele foi direcionado para as pessoas que eram excluídas. O evangelho é um relato da inclusão. Jesus ele vai incluindo as pessoas, transformando a vida das pessoas no caminho. Então, a própria religião olhava para Jesus e dizia assim, olha, ele é amigo de pecadores. Eles não aceitavam um Deus que fosse amigo de pecadores. Eles aceitavam um Deus que discriminava, um Deus que excluía os pecadores. Porque você não podia ir na casa de Deus. Você não podia falar de Deus. Você não podia ter nenhum tipo de acesso a nada de Deus, porque você é impuro. E você só poderia ter acesso a esse Deus e à sociedade, como a irmã Jacira falou, os dois polos gravitacionais ali, religião e sociedade, se você ficar limpo. Então, você já imaginou você carregar uma marca de que você é impuro? Olha só como que você é identificado. Você tinha ainda que botar a mão nos lábios e gritar, leproso, impuro, eu sou impuro. Então, você imagina o dilema existencial de uma pessoa dessa. Você é impuro, você é a pessoa que está fora do plano de Deus. Aí chega Jesus, uma mensagem que traz essas pessoas para junto dele. Aí tinha que causar uma divisão mesmo, uma polêmica. Então, esse relato da lepra, como eu falei, ele está lá no início do Evangelho, no final do capítulo 1. No capítulo 2, começa aquela série de eventos, né, onde Jesus vai operar e ele vai ser perseguido pela religião. Mas o tópico aí que inicia é o leproso, porque o leproso ele faz esse anúncio nas localidades, por onde é que ele ia, que Jesus havia curado, havia limpado esse homem. Então, trazendo para os nossos dias, como a irmã Jacira falou, será que no nosso coração, quando a gente olha para algum grupo que está por aí, a gente fala assim, olha, essa pessoa é impura, essa pessoa ela é um filho do diabo, essa pessoa aí carrega um mal dentro dela, ela não é uma pessoa de Deus, Deus está longe dessa pessoa, essa pessoa aí ela carrega a maldição, ela só tem demônio dentro dela, ela é uma pessoa ruim. Então, é uma reflexão que nós temos que ter, né? Até mesmo quando a gente se ofende com uma pessoa que pensa diferente da gente, o pessoal fala até, qual que é o xingamento dos crentes? É chamar a pessoa de endemoniado, filho do diabo, servo de Satanás, só essas palavras pesadas. Mas por quê? Porque nos nossos olhos, a gente enxerga que essas pessoas elas estão excluídas de Deus. Então é uma situação muito engraçada, ao mesmo tempo, e preocupante. Porque né, a gente fala assim, é assim mesmo, tal, mas será que a gente também não está fazendo o que os religiosos da época de Jesus faziam? Né? A gente ri, brinca, você vê que tem muita gente que brinca, tem gente até que ganha dinheiro com isso, com essas situações, mas quem sabe o sofrimento das pessoas? Porque ao mesmo tempo que tem um camarada lá que é humorista, que está ganhando dinheiro, que é engraçado, tem outra pessoa que está lá na cama, lá chorando, porque foi excluído pela família, né? Foi excluído pela religião. E eu vou dizer uma coisa aqui para a irmã Jacira e para os irmãos. Se chegar um dia que a religião evangélica ela admitir, por exemplo, essa questão homossexual, na hora que abrir isso aí, muita gente vai se manifestar, porque um local que tem bastante gente homossexual, bissexual, com problemas sexuais, vamos chamar assim, é no meio evangélico. As pessoas, elas são, claramente, mas elas não confessam isso, e enquanto elas estão gerando alguns recursos para o meio religioso, seja através da multidão que segue essas pessoas, né? Do bem que essas pessoas fazem para esses locais, as pessoas aceitam, elas fazem vista grossa, né? Eles falam assim no discurso, olha, homossexual, por exemplo, estou citando homossexual porque é um caso bem clássico. Homossexual vai para o inferno. Mas enquanto esse homossexual estiver ali gerando recursos para aquele local, tá certo.
Ele canta, aí todo mundo fala, olha, o rapaz ele é cheio de trejeito, ele é gay e tal. Todo mundo fala por trás, brinca, zomba, mas ele tá lá oficiando. Quando esse rapaz ou essa moça, né, não traz mais benefícios, aí é fácil excluir. Mas enquanto está trazendo o retorno, aí tá bom. O dia que abrirem mão, fala, não, tá certo. Homossexualidade, né, para não falar homossexualismo, homossexualidade é um tipo de sexualidade aceita. Pronto. Se fizer isso, o dia que fizer, pode ter certeza que muita gente ali que faz um discurso até contrário vai começar a aparecer. Como o pessoal fala, vai sair do armário, né? Vai se apresentar. Por quê? É considerado como impuro. Aí até o dia que não for considerado mais. Porque hoje você já vê, tem pessoas que batem nesse assunto. Aí você fala assim, olha, Freud explica por que essa raiva tá aí, por que bate tanto nessa tecla, por que condena tanto. Aí daqui a pouco aparece. Aí tem gente ainda que é inocente, né? Singelo de pensamento, fala, meu Deus, logo essa pessoa que batia tanto nisso. Aí você fala, não precisa nem ser espiritual para perceber. É só você conhecer um pouco dos estudos, né, sociólogos, dos estudos sociológicos, psicológicos, para você entender por que a pessoa faz essa projeção, né? Então, tem vários casos aí de pessoas que elas batem muito nisso, porque na realidade ela está tentando vencer esse fantasma que está dentro dela. Tem vários casos aí, a gente poderia citar aqui, ia passar alguns minutos citando vários casos famosos, né, de pessoas que batem nessa área e acabam se manifestando. Por quê? Porque é um tipo de lepra, né, irmã Jacira? O dia que falar assim, ó, não é mais impuro, aí pronto. Aí vão se soltar. Muito interessante. É interessante, sim. Muito interessante. Muito interessante. E é um perigo, realmente. É um perigo, porque aí vai haver uma eclosão. Todo mundo sairá do armário, aí pronto. E isso aí de ser bonzinho e ser acolhido enquanto está gerando ganho, eu já conheço gente assim. Sim. É isso. Sem dúvida. É uma verdade. Isso é uma verdade. Exato. Que, felizmente, existe no nosso meio. Sim. É que nem eu falei para a senhora, esse caso do divórcio, por exemplo, ele está sendo bem aceito agora e começaram a estudar essa diferença de divórcio e repúdio, por quê? Você tinha lá um discurso que é totalmente contrário. Aí o camarada que gerava toda essa arrecadação, essa convergência de pessoas para lá, se divorciou. Aí o que você faz? Você vai excluir essa pessoa? Se você excluir, você perde esse nicho. Aí fala assim, ó, se esse cara é excluído, ele vai lá e abre uma denominação, ele vai atrair todo mundo para cá. Então aí o que você faz? Você faz uma revisão doutrinária. Eu já participei já de locais que fizeram essa revisão. E tem uns 3 ali que já se separaram. E agora? Os caras casaram de novo. O que a gente vai fazer? Aí falou assim, vamos fazer uma semana de estudo bíblico. Sobre qual tema? Divórcio e novo casamento. Opa! Qual que é a intenção? Vamos estudar melhor os casos, né? Aí começa a surgir aquelas pregações que explicam a diferença entre repúdio e divórcio. Você fala, opa! Mas por quê? O cara que está falando isso agora, por quê? Porque ele passou pelo processo. Ele se divorciou, daí ele procurou pesquisar. Daí agora ele está lá defendendo. Ele falou, olha, repúdio é uma coisa, divórcio é outra, vamos estudar lá no Novo Testamento. Aí começa a estudar. Aí fala, por quê? Aí é uma defesa em causa própria. E as denominações que aceitam isso é porque está vendo o quê? Está perdendo membros. Essas questões doutrinárias, elas não se preocupam, essa mudança, né? A senhora pode ver, elas não se preocupam com as pessoas em si. Elas só passam por revisão em função da diminuição da arrecadação. Exemplo, proibia-se televisão. Crente aqui não pode ver televisão. Aí começou a ter o quê? Igrejas que aceitavam a televisão. Aí o que acontece? Tem que fazer uma revisão, porque aqui é muito pesado, então eu vou migrar. Aí começa a migrar.
Não, o pessoal começa a ter acesso à informação, elas não se apegam mais àquela questão do passado. Por que está tendo essa mudança? Porque antigamente você tinha um tipo de pessoa, de educação, de formação tradicional, que era firmado naquilo ali. Então, era assim, é a pessoa que não troca de time de futebol, é a pessoa que não troca de família, é a pessoa que não troca de emprego, é a pessoa que ela segue com aquilo ali, ela não troca nem o tipo de arroz, de feijão, de café, de pó de café, de Doriana que usava. Eu sempre cito o exemplo da minha mãe, né? A Doriana lá que ela usava, ela só foi experimentar a Qualy depois de muita insistência do meu irmão, porque ela é daquele modo tradicional, modo antigo. Então a pessoa ela entrava numa denominação, ela falava assim, o orgulho dela é o seguinte, eu sou membro aqui de número 15, eu conheci o pastor fundador que andou com o missionário tal, então eu estou há 70 anos aqui nessa igreja, isso aí para ele era uma glória, 70 anos, eu sou membro fundador, aí tem lá as fotos, ele sabe contar a história toda, quais foram os pastores que passaram por lá tal. A nossa geração não é ligada nisso. O maior exemplo, lá, tirando a questão religiosa, o emprego. A Sheila está aqui, ela lembra, a nossa empresa lá tinha lá plaquinha de 10, 20, 30, 40 anos. A pessoa recebia uma placa de 40 anos, era patrimônio da empresa. Olha, essa pessoa aqui trabalhou 40 anos nessa empresa. Meu Deus, que coisa gloriosa. Isso no passado mostrava o quê? Pessoa que era firme, a pessoa que tinha seus princípios. Hoje é sinal do quê? Pessoa parada. Fala assim, pessoa, você está 10 anos no emprego, no mesmo emprego? Rapaz, você parou no tempo, hein? Você é relaxado. Porque o mundo mudou. E isso afeta o quê? A mentalidade também religiosa. Então, a mentalidade religiosa está lá, está batendo num ponto. Aí você fala, por que vocês mudaram? Quer um exemplo para não ficar muito grande isso aqui? Eu congregava numa Assembleia de Deus que as irmãs lá não podiam usar maquiagem. Era proibido usar calça e usar maquiagem. O Marcelo está aqui, né? O Marcelo conhece. Aí, o discurso era esse. Não pode ser Jezabel, não pode deixar o mundo influenciar. Se Deus quisesse criar você com a cara colorida, ele tinha feito você igual uma arara, que o batom é a tinta do diabo. Beleza, tá legal. Aí as irmãs também iam nesse ritmo. Eu dava aula junto com uma irmã que ela batia toda a aula nisso. Ela era aquela crente padrão, saia jeans, cabelão, todo cheio de ponta, sem maquiagem. O pessoal até falou assim, para ser uma bruxa faltava só a vassoura. Mas ela batia nisso aí direto. Aí eu saí de lá, desse local. Aí depois, o que aconteceu? Eles abriram, chegou, mudou o pastor, a galera jovem indo embora. Aí falou assim, a partir de tal data não precisa mais ter essa modalidade de uso e costume. A abençoada que batia nesse negócio, um dia encontrei no aeroporto, eu trabalhava, aí ela veio assim, toda ajeitadinha, calça apertada, maquiagem, o cabelinho feito, cortou as pontas, fez aquele alisamento, a mudança, eu olhei assim, eu acho que ela se espantou porque ela não esperava me encontrar lá, né, que eu trabalhava no aeroporto, ela ficou toda sem graça, aí eu, para não deixar mais sem graça, falei, ô irmã, pai do Senhor, eu tava no terminal de passageiros, aí eu passei rápido por ela. Mas aí você vê, o discurso mudou. Então, não era algo que estava no coração dela, porque se é algo que está no coração, que está encarnado na vida, poderia mudar a doutrina lá da igreja, lá o ensino da igreja, que ela continuaria seguindo aquele padrão. Então é isso que eu falo para a senhora. Aí, quando eles liberam, aí sai do armário, sai toda aquela vontade, que na verdade, o que ela combatia não era a sensualidade nos outros, é porque ela não podia fazer. Ela tinha a maior vontade de passar um batom, de botar uma calça, né, de alisar o cabelo, de cortar as pontas. E não podia, porque era a norma lá do local religioso. Então, isso que acontece. O leproso, eu falo para vocês, depende muito. A pessoa, num momento, ela pode estar leprosa, no outro, ela está purificada, mas não porque ela passou por um processo de purificação em Jesus, porque a visão da pessoa mudou. Eu olhava uma mulher pintada, eu chamava de Jezabel, ela era uma leprosa, daqui a pouco, essa Jezabel é a minha mulher. Tem exemplos disso aí. Pastores que chegavam num culto de domingo, como eu já vi,
e falar assim, olha, como vocês não vêm na terça-feira aqui a doutrina, eu vou falar hoje, mulher que pinta a boca é prostituta. Aí agora a mulher dele usa maquiagem. Você já pensou se tem um camarada lá que naquela época tinha uma mulher que usava batom e que era chamada de prostituta? Essa pessoa não vigiar e chegar no pastor e falar assim, pastor, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode, meu filho. A esposa do senhor é prostituta? Que é isso, meu filho? É, porque o senhor ensinava lá 30 anos atrás que a mulher que usava batom era prostituta, e naquela época a minha mulher sofreu muito, porque ela usava batom. E agora? A sua esposa usa batom. Mudou? A prostituta não é mais? Então, a gente tem que sempre focar em Jesus. Porque essas lepras, como a Sheila colocou, a senhora colocou, elas são alternadas. São lepras, são consideradas lepras num momento, e no outro elas não são consideradas mais lepra. Não pelo processo de purificação, mas pelo processo de mudança da visão. A pessoa fala, mas melhorou, né? Que bom que não está enxergando. Sim, mas como que fica a reparação dos erros do passado? Como que ficam as pessoas que foram excluídas porque não podia jogar bola, porque não podia ver televisão, porque não podia ir na praia, não podia ir no cinema, porque usava maquiagem, porque bebia refrigerante. Tinha uma época que nem refrigerante podia beber, né? Então, assim, são coisas complicadas quando a gente trata dessa questão da lepra. O que é a lepra hoje, como nós devemos tratar? Isso é algo bem complexo mesmo que vocês colocaram. Além de complexo, tem uma coisa, marca bastante a pessoa, como o senhor falou, marca, porque a pessoa que foi perseguida, ela não esquece jamais. Exatamente. Ela foi vítima. E o cá para nós, e qual foi o pecado que ela cometeu? Na realidade, nenhum. Sim. Que aonde está escrito na Bíblia que será proibido, que é proibido depois do Novo Testamento? É que muita gente continua no Antigo Testamento. Muitas mesmo. Mas por quê? Porque aquilo ali o beneficia. Então, o beneficia do jeito, aí ele está ali. Não beneficia mais, ele muda. Então, o negócio fica complicado, né, pastor? Por isso que eu acho que nós é que temos que tomar conta de nós mesmos. E ver mente e coração, que tem que estar onde tem que estar pureza, na mente e no coração. Exatamente. Para nós ganharmos o nosso Jesus. O Jesus. Não é agradar grego nem troiano, agradar a Jesus. Só a Jesus e mais nada. Não quero nem saber o que vão dizer. Se está ruim, se está ruim, se está bom. Quero saber só de Jesus e mais nada. Exato. É assim. E o tempo todo, e o Senhor fala a cada um que a gente fica pensando. Realmente, o Jesus desafiava todo mundo, mas na verdade ele não desafiava ninguém. Ele simplesmente cumpria aquilo que o Pai mandava. Exato. Ele não obediente, cumpriu o que o Pai mandava. Vai libertar o fulano, coitado, aquele homem está massacrado. Aquele homem está deixando de existir. E é um homem bom, mas está deixando de existir porque o excluíram. E excluíram ele sendo uma pessoa que não merece a exclusão. Exatamente. E como é que Jesus ia chegar até a pessoa? Exatamente se misturando, se envolvendo com eles, acolhendo. Porque senão como é que Jesus ia falar e ia explicar? Não ia ter abertura para Jesus. Então ele tinha que se aproximar. Exato. Então, se a gente acredita que Jesus ele é o Deus encarnado, que ele veio fazer a vontade do Pai, então toda a religião estava errada. A visão religiosa de Deus estava totalmente equivocada. Estava o tempo todo. Exato. O tempo todo. O senhor vê que todo nosso encontro é sempre a mesma fala. Jesus era inocente. Jesus estava simplesmente fazendo bem, mostrando amor, ternura, carinho, compaixão. E o pessoal querendo apedrejar o homem. Olha ali, o leproso falou tanto, abriu a boca, botou a boca falou tanto que quem é que ficou excluído por um momento? Jesus, que não podia. Exatamente. Bom. O Jesus, que era puríssimo, não tinha ninguém igual, não podia passar pela cidade, porque exatamente.
Exatamente. Pastor, eu fico boba. Quanto mais eu leio, mais estudo, mais assim eu fico sem conseguir um chão, entendeu? É estranho mesmo, que não dá para entender. É como o senhor falou, o certo vira o errado vira certo. É uma loucura essa vida, esse mundo. Esse mundo é uma verdade. loucura. Inclusive, a irmã Jacira está falando, e eu estou lendo aqui o chat, né? A irmã Cissa falou que viveu 12 anos sem poder se batizar e não podia participar de nada na igreja porque não era casada. É uma loucura, como disse a irmã Jacira, né? E ainda teve uma irmã do grupo de oração que falou para ela que ela ia para o inferno. Olha que absurdo, né? Ainda está determinando se a pessoa faz quem é, né? Mas Isso aí essa questão de mandar para o inferno daria uma outra live aqui, um outro estudo. Esse desejo ensandecido que as pessoas têm de lançar os outros no inferno. Tem todo um por trás disso, essa questão punitiva, essa questão do sofrimento. Tem toda uma questão psicológica também por trás disso. Daria uma outra discussão grande aqui. Esse desejo que as pessoas têm, elas parecem que elas têm um êxtase, parece até um gozo que elas têm, né, em falar assim, olha, vai para o inferno, vai arder lá no inferno. Elas têm é um prazer que elas têm, prazer isso. mesmo de Uma fazer outra questão séria que a gente pode tratar no outro dia sobre isso aqui. Então, já deixa anotado aí, Will. Já deixa anotado, né? Inclusive, acho que complementando esse estudo aí, as igrejas que mais falam do inferno do que do céu, né? Sim. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer isso, né? E aí, papo, você pode ver que tem até uns que falam assim, mas Jesus falou mais do inferno do que do céu. Aí vê direitinho no evangelho como é que são as coisas, se é isso mesmo. Se o que você entende como inferno é o que Jesus falava acerca do inferno, o que é o inferno que Cristo falou, o que era a condenação para Jesus, né? Porque o pessoal fala assim, porque o próprio Jesus, ele falou mais do inferno do que do céu. É claro, se você pegar a palavra inferno na língua portuguesa e você pegar a palavra céu no Novo Testamento, ali na fala de Jesus, você vai encontrar mais a palavra inferno. Mas o que você também entende por céu? O que é? Você fala de céu como local físico ou você está falando da dimensão de Deus? Porque na boca de Jesus você só vai encontrar o quê? O reino de Deus, a vontade de Deus. Então, a pessoa que a palavra, ela fala, é só você pegar uma chave bíblica, pega a palavra inferno e a palavra céu, vê qual que Jesus falou mais. É lógico, porque você está vendo só a palavra em si. Nós temos o Espírito do Cristo. Né? O texto fora do contexto também, né? Sem dúvida. Fora do contexto. Tem mais uma coisa aí no chat, Will, que eu não entendi Deixa aqui que o irmão Marcelo escreveu. Vamos lá. Rinha fez muito isso, lançar as pessoas no inferno achando que salvação era merecida e tal. E também falam muito sobre o nome do diabo. Falam mais em diabo, quase não falam nome. Exato. Então, a religião ela tem que funcionar através do medo. O medo ele é uma das ferramentas principais que a religião usa, porque você aprisiona as pessoas no medo. Você fala assim, olha, se você não seguir o nosso rito aqui, se você não andar conforme a nossa dinâmica, Satanás ele vai atormentar a sua vida, você vai ser uma presa fácil na mão do diabo e, por fim, você vai para o inferno. E lá no inferno você vai sofrer por toda a eternidade. Você já imaginou? Então é melhor você obedecer a gente aqui durante algum tempo da sua vida e depois você vai ficar livre do inferno. Então as pessoas elas têm qual que é a visão que elas têm acerca de Deus? Primeiro que esse Deus é como se fosse o próprio diabo. Esse Deus ele está torcendo para você errar. É um Deus que está olhando para você em todo momento. Quando você erra, esse Deus fala, tá vendo? Que bom que você errou. Agora você está vendo que você é um verme, que você não vale nada, que você é um desgraçado mesmo, tal. E aí cai em condenação. E o diabo está sempre se alegrando com a gente, porque a gente vive para fazer a vontade dele, tudo que a gente faz no diabo
você encontra o diabo na Coca-Cola, você encontra o diabo na maionese Hellmann's, você encontra o diabo no LP da Xuxa, você encontra o diabo num filme, você encontra o diabo numa marca de perfume, você encontra o diabo numa marca de roupa, numa marca de carro. Então, assim, você está vendo o diabo em tudo. Não naquilo onde ele está de fato, mas você está vendo o diabo em tudo. Então, quando você encontra com uma pessoa dessa, como a irmã Cissa colocou aí, né? O que vai sair da mente dela? É só o mal, o diabo, na boca dela vai estar só isso. Você vai conversar com essa pessoa, ela fala assim, eu sou cristã. Aí que você imagina, poxa, que bênção. Você vai encontrar uma pessoa pacífica, você vai encontrar uma pessoa amorosa, uma pessoa perdoadora, uma pessoa que mesmo nas dificuldades vai estar ali sendo uma pessoa abençoadora, uma serva. Aí não, qual que é a visão que você tem de um cristão? A pessoa já começa a falar só coisa ruim. Não, porque tá uma prova, irmão, tá uma luta, misericórdia, minha vida não anda, não sei o quê. Aí você fala, engraçado, quando essa pessoa ela não era, entre aspas, de Deus, ela parece que era mais feliz, era uma pessoa que era mais alegre, ela se tornou uma pessoa chata. Você vai falar com ela, só tem desgraça, não porque o anticristo, não porque o mal, não porque agora o Brasil vai piorar, não porque, Deus do céu, será que eu sou salvo? Olha, o inimigo está furioso. Aí você fala, meu Deus, não quero essa pessoa perto da minha vida, não, porque ela só exala coisa negativa. Então você fala, ué, que transformação foi essa? Se ele fosse para Cristo, lá não está falando que você ia ter paz. Jesus falou assim, o meu fardo é leve, é suave, você ia encontrar descanso para a alma. Não está batendo. Porque você foi para Cristo agora, a sua vida é só ruim. Ela só enxerga o mal nos outros, ela só enxerga o demônio nos outros. É uma pessoa que não fala nada agradável, não tem nada de paz. Então aí você fala assim, qual que é o modelo de pessoa pacífica? Aí a pessoa fala assim, o budista. Você fala, não, opa, peraí. Que bom que o budista ele tá tendo a paz dele lá. Mas, não, Jesus é o príncipe da paz. Ele dá uma paz que excede todo entendimento. Quando você fala assim, qual que é o modelo de uma pessoa alegre? Uma pessoa amorosa, uma pessoa benigna, uma pessoa que tem domínio próprio, uma pessoa que é justa, uma pessoa que é amável, uma pessoa que não pensa o mal do outro. Cristão. Porque se Cristo vive nele, se existe o fruto do Espírito, é isso que tem que ter. Aí quando você não vê isso, você fala assim, então tá errado. Ou a Bíblia não é correta, ou tá errado. E como a Bíblia é a palavra de Deus, o que está errado? A nossa prática, a nossa vivência. Então, a pessoa não passou pelo processo de conversão, ela não passou pela mudança de vida, ela passou por um processo de inserção religiosa, o que é algo totalmente diferente. Ela não foi discipulada para Cristo, ela foi discipulada para fazer parte de uma agremiação religiosa que tem os seus ritos, as suas regras, as suas doutrinas e a sua prática de vida. Sheila, eu não estou ouvindo você, Sheila. Será que tá? Será que é o volume aí? Ele falha. Agora foi. Agora está ouvindo. Amém. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma consideração a colocar? Irmã Cissa, irmã Jacira, mais alguma coisa para colocar? De minha parte, não. A irmã Jacira, ela aquela oração, né, Sheila? Ela lê no final lá a oração, né? Tá, mas antes, então, vamos falar aqui do momento ofertório, né? Aí depois a irmã Jacira já se prepara para ler a oração, tá, irmã Jacira? Para quem está nos ouvindo, né, gravado, porque quem está aqui assistindo agora em tempo real já sabe disso, mas quem está online assistindo depois, o irmão Wilton, ele vive único e exclusivamente de ensinar a palavra e ele não cobra R$1 para dar esses estudos para nós e tantos outros que ele ministra presencialmente, inclusive. Então, nós ajudamos ele de coração, espontaneamente, e aquele que sentir no coração de querer, né, ou de puder ajudá-lo, o Pix dele é o CPF. Eu vou dizer aqui para quem quiser, pega a caneta e vamos anotar, ou anota no celular, né? Pix do irmão Wilton, 285-753
285-753-398-50. 285-753-398-50. O Wilton José Chine. Se pronuncia Kine, mas se escreve Chine. Então, esse é o Pix dele. Quem quiser fazer uma oferta para ele, nós agradecemos e, com certeza, não será uma oferta em vão, será, com certeza, um investimento, tá bom? Muito obrigada àqueles que colaborarem. Bom, vamos voltar aqui. Irmã Cissa, vamos lá fazer o momento da leitura da oração que o Wilton manda todos os dias para nós, mas no caso o de hoje, né, do nosso estudo de hoje. Pode orar, irmã Cissa, por favor? Irmã Jacira, desculpa. Eu faço, depois vocês fazem o outro sobre o pedido das pessoas. Muito bem. Eu vou fazer 2 orações. Essa primeira oração é exatamente sobre o tema das pessoas que eles elencaram algumas pessoas aqui que são realmente excluídas. Então, eu achei muito interessante. Olha só. Nos pobres e marginalizados, de sempre, nos imigrantes e desempregados sem horizonte. Então, esses já são excluídos. Nos viciados e alcoólatras, sim, presente. Nas mulheres maltratadas, nos anciãos abandonados, nas crianças indefesas, nas pessoas machucadas, em todos os feridos à beira do caminho. Queremos buscar-te e encontrar-te, ver-te, descobrir-te, acolher-te e abraçar-te. Aí, depois de muito raciocinar, muito mesmo, pensar e pedir ao Divino Espírito Santo, eu entendi que esse queremos seria exatamente os servos, os seguidores de Jesus, que tem a missão atualmente nós temos essa missão, exatamente de buscar estas pessoas que foram elencadas aqui em cima, encontrar, ver, descobrir, acolher e abraçar. Porque elas precisam de quê? De amor, gente. É amor que está faltando. É muito amor. Falta amor. É como se dissesse, está faltando esse elixir. O elixir do amor. O elixir que Deus distribuiu para todo mundo, mas poucos se aproveitaram deles. Quem fez essa oração foi F, que é de não sei qual a abreviatura, o Libarri. Agora temos uma outra também. Dos confins da terra, clamo a ti, ó Pai. Volta para mim teus olhos. Se tu, meu Deus, minha torre inexpugável, a balsa que não naufraga, o alambrado que excede diante de meus pés. Refugia-me dentro de ti e torna-me invisível, para que ninguém me alcance, nem possa perseguir-me, para que ninguém possa abusar de minha pobre condição, nem me arrebate a vida. Se tu, meu escudo e fiador, porque precisei abandonar minha casa por causa da fome. Precisei fugir da injustiça criada pela justiça dos ricos. Seja tu, meu passaporte, porque lá onde chegam as mercadorias, eu não sou recebido. Quem me dera ser sempre teu refugiado, mas eu percorrerei a terra que fizeste para todos e plantarei minha tenda lá onde encontrar leite e pão para os meus. Quem fez essa oração foi ser Ruiz de Alegria. E tem uma pequenininha aqui que é uma lindinha, uma gracinha. O Evangelho dá a entender que
A boa notícia, ninguém está excluído. Na boa notícia, ninguém está excluído. Nem de teu amor, nem de teu perdão. Amém, amém. Esse foi o nosso amigo Roger Taizé que fez. Tá bem? Amém. Amém. Linda oração. Então vamos lá. Ninguém tem mais nenhuma pergunta, nenhuma colocação para fazer, nenhuma nada, nenhum comentário. Então vamos encerrar. Will, você ora para a gente, encerrando o culto, orar pela esposa do irmão Isaías e pelo irmão Carlinhos, né? Isso. Vamos sim. Bom, vamos lá. Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em Teu nome e de estarmos, Senhor, diante da Tua palavra. Muito obrigado pela participação de cada irmão, pelo avanço que nós tivemos hoje no conhecimento de Cristo e que essas palavras, que esse ensino, eles venham se encarnar em nós. Que a gente possa viver, Senhor, essa dimensão do Evangelho, essa dimensão, Senhor, que inclui as pessoas, que transforma as vidas, que passa a olhar esse mundo com outros olhos. Que os nossos olhos, eles sejam olhos bons, para nós não olharmos, Senhor, com esse olhar de exclusão. Conquiste nosso coração para Ti. Remove, Senhor, toda a impureza que há em nós. Que nós também possamos falar, Senhor, hoje, como aquele leproso falou. Limpa-nos. Queremos ser limpos, Senhor. Somente o Senhor pode nos limpar. Limpar nossa mente, limpar o nosso coração, limpar os nossos ouvidos, limpar os nossos olhos, limpar a nossa boca, nos limpar por completo, Senhor, para que a gente possa viver como o Senhor viveu, amando as pessoas, curando, transformando as vidas. Muito obrigado, Senhor. A gente ora agora também, Senhor, de maneira específica, pela esposa do irmão Isaías, que o Senhor esteja com ela. O Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que opera, Senhor. O Senhor é o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. O Senhor já venceu naquela cruz do Calvário todas as nossas dores e enfermidades. Da mesma forma, seu irmão Carlinhos, com essa questão que o Marcelo colocou aqui, da pele dele, Senhor, dessa enfermidade. O Senhor é o Deus também que dá vida, vida e abundância. Abençoa o Carlinhos em tudo. Que ele possa, Senhor, ter uma nova vida. Essa vida, Senhor, que atinja o físico dele, Senhor. Traga essa cura, transforma, Senhor, a pele dele. Glorifica o teu nome. Para o Senhor não há nada impossível. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que participou, dos irmãos também que vão acessar esse estudo. Muito obrigado, Senhor. Nos dê uma noite, Senhor, de paz, de repouso. Abençoa a família de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, amados. Até quinta-feira. Amém. Beijo. Tchau. Tchau, beijo. Tchau. Amém. A paz. A paz.